Quem achou diz amém. Coloque a mão sobre essa palavra, feche seus olhos. Eterno e poderoso Deus, o Senhor sabe, Pai, que nada somos e que temos, meu Deus, que dar o melhor de nós. Meu Deus, quem saiba, Pai, esse pode ser o nosso último culto. Nós não sabemos, não conhecemos. Quantas pessoas, meu Deus, às vezes vivem um dia de modo sem fazer uma oração, sem pensar no Senhor, e de repente aquele dia nem chega ao fim. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Esta palavra, meu Deus, ela pode falar a cada coração, mas o teu Espírito, meu Deus, é que tem que agir, porque de mim mesmo, Senhor, nada sou, nada posso, nada tenho, mas o Senhor conhece a cada coração. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor nos conhece desde o ventre da madre, e o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros vencedores. Venha, Pai, com a tua graça e a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oséias 13, versículo 5. Eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. Quem foi conhecido no deserto? Ninguém? Eu fui. Quando a depressão tinha chegado, quando o sofrimento tinha chegado, quando eu já não tinha mais esperança, quando tudo parece que tinha chegado ao fim, quando tudo que eu olhava eu só via morte, eu só queria era sumir, desaparecer, morrer e acabar. Por quê? Porque eu não tinha mais esperança. Mas Deus, Ele está dizendo, olha, eu te conheci foi no deserto, foi numa terra seca, foi um lugar onde não havia mais vida. Mas Ele diz no 6, depois eles se fartaram em proporções do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se-lhe o coração, por isso esqueceram de mim. Quantas pessoas que deveriam estar aqui e não estão mais? Quantas pessoas que deveriam estar na presença de Deus e não estão mais? Deus achou em um deserto, Deus achou em um lugar de sofrimento, Deus achou em um momento em que não tinha mais esperança, e Deus trouxe, como a palavra que a evangelista trouxe, Jesus, Ele colocando a ovelha no seu ombro, a perdida. A versão da minha Bíblia diz que Ele colocou no seu ombro gostoso. Ele colocou no seu ombro, nos carregou, nos tirou daquele lugar seco, daquele sofrimento, nos abençoou, nos salvou, nos libertou. E muitas vezes, muitas pessoas se esqueceram. E nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós se esquecemos. Por quê? Porque Satanás brama como um leão, ele fica rugindo como um leão, lutando para quê? Para que nós se esquecemos de onde Jesus nos tirou. Porque quando eu esqueço de onde Jesus me tirou, eu faço como o povo de Israel fez. Ficaram soberbos, batiam no peito e diziam, eu não preciso mais o teu Deus, diziam para Oséias. Por quê? Porque olha só, os pés de olivas estão cheios de oliveira, porque os pastos estão verdes, as ovelhas estão gordas, os animais estão crescendo, tem leite, tem queijo, tem tudo. Nós estamos adorando a Baal e lá nós vamos ficar. Por quê? Porque nós estamos abastados. Mas Deus disse para eles, eu vou levar vocês de volta para o sofrimento. E quantas pessoas que estavam na presença de Deus, saíram e não sabem que eles vão voltar de volta ao sofrimento. E o pior, será que vão suportar? Quantos que estavam zombando de Oséias,
Quantos e quantos zombavam de Oséias, dizendo: ah, rapaz, tu estás aí profetizando de ti mesmo, isso não vai acontecer, olha só, está vendo? Olha como está tudo está indo muito bem, Deus, Ele está tranquilo, então nós vamos continuar adorando a quem nós queremos. Mas chegou uma hora que a oliveira secou, que o pasto acabou, que as vacas morreram, em que eles chegaram ao sofrimento. Por quê? Porque o rei da Babilônia os levou todos. Muitas pessoas estão esperando o rei da Babilônia levar, e nós precisamos orar e interceder por elas. Amém? Não julgar, não acusar, orar, interceder. Por quem? Por elas e por nós mesmos. Por quê? Porque Jesus disse: orai para não cairdes em tentação. Nós temos que orar. Se o nosso irmão caiu, eu não o julgo, eu tenho que orar por ele. Por quê? Porque sair da presença de Deus é muito fácil, voltar é um caminho muito longo, muito difícil. Então, Deus, Ele dizendo: olha, a soberba tomou conta. Ele diz no 7: portanto serei para eles como um leão, como um leopardo à espreita, junto ao caminho. Deus dizendo: olha, eu vou fazer vocês sofrer. E fez o povo de Israel sofrer, e muitas pessoas hoje estão sofrendo. E se nós não tomarmos cuidado, amanhã nós estaremos sofrendo. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus? Está, então tá bom, então está amarrado em nome de Jesus, desde a hora que nós ficarmos na presença de Deus. Por quê? Porque se eu sair da presença de Deus, qualquer momentinho que eu der uma desgarradinha, o diabo está prontinho. Cada vez que alguém quer navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco prontinho para levar a pessoa. Então, por isso que eu preciso estar sempre na presença de Deus. A misericórdia de Deus acaba? Não. Porém, a Bíblia diz que Ele tarda em irar-se, mas não diz que Ele não se ira. Muitas pessoas brincam muito com Deus. Hoje é crente, amanhã não é, depois não é, depois não é. E aí quer que Deus abençoe de qualquer jeito. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. Diz no 14: eu os remirei do poder da sepultura, e os remirei da morte. Ó morte, eu serei as tuas pragas. Ó cova, eu serei a tua destruição. O arrependimento estará escondido nos meus olhos. Deus dizendo, ou na versão de vocês provavelmente está Serol, que quer dizer morte, inferno, é tudo igual, tudo no mesmo. Ó morte, você pode? Não, se Deus, quando Deus entra com a providência, Ele nos salva, nos liberta, amém? Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho para nos resgatar de lá. Quando as pessoas, nós viemos para a presença de Deus, estávamos lá, sofrendo, chorando, desprezado. Interessante que quando a gente está, principalmente quem tinha depressão, sabe que eu passei por isso, estava lá jogado, lançado, não tinha mais esperança. Quando viemos para a presença de Deus, Deus começa a abençoar, Deus começa a curar, a libertar, e nós começamos a ter agora uma nova visão, uma nova esperança. Mas se nós não tomarmos cuidado, qualquer momento o diabo quer levar para lá e começa a mentir, dizendo que ainda que lá estava melhor, porque nós temos luta diária, só que as nossas lutas diárias, elas são vencidas diariamente, amém? Por quê? Porque as nossas lutas, a Bíblia diz que agora as lutas espirituais acabaram, e todas as lutas que nós temos agora são humanas, ou seja, eu lutando a maior parte do tempo comigo mesmo,
E muitas vezes nós culpamos o diabo por algo que ele nem tem mais poder para fazer. Por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então não há mais condenação. O diabo não tem mais poder. Mas por que então que nós sofremos muito? Por quê? Porque o nosso eu, o nosso ego, como Deus diz, olha, a soberba de Israel, é a soberba que faz o quê? Nós se esquecer que o diabo não tem mais poder. Não tem. E o que acontece então? Eu que estou deixando o diabo fazer o que quer. E eu preciso lutar para poder vencer, amém? Eu preciso lutar. Jesus Cristo, ele disse que o reino dos céus é tomado por força, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, e no versículo 15, olha só, por que então que Deus, ele nos tirou da morte? Aí quando ele fala no capítulo 14 lá de Oséias, dizendo que a morte, o poder da morte acabou. Por que que acabou? Por que que o poder do inferno acabou? Porque está escrito, 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, amém? Glória a Deus. Então nós não vivemos mais para nós. Para quê? Porque quando eu deixo de viver para mim, eu não tenho soberba. Quando eu deixo de viver por mim, eu não olho mais tanto para as lutas diárias. Elas vêm, mas quando elas chegam, eu já tenho a certeza da vitória, amém? Nós já temos certeza disso, porque ele que morreu por mim, não foi eu que morri, não foi eu que lutei, não, ele que morreu. Quando o hino diz, ele não desiste de você, ele não desistiu. Você imaginou naquela última noite, quando Jesus estava lá chorando, quando Jesus chega e ainda diz para Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você não sabe que Jesus sabia o cálice que ele ia passar. Jesus sabia o sofrimento que ele ia passar. Jesus sabia o terror que ele ia passar. Jesus sabia. Mas quando ele diz, Pai, mas seja feito a tua vontade. Amém? E a vontade de Deus, a Bíblia já diz, já tinha sido falada pelo profeta Isaías, lá em Isaías no capítulo 53, Deus achou bom moê-lo. Deus achou bom que Jesus Cristo fosse moído por causa das nossas transgressões. Deus achou bom que Jesus tomasse sobre si a nossa enfermidade. Deus achou bom que Jesus Cristo tomasse sobre si os nossos pecados, a nossa vergonha, o nosso sofrimento. Você imaginou para um judeu que Jesus, como eu sempre digo, Jesus era judeu, circuncidado ao 8º dia, Jesus era judeu. Imagina o que é para um judeu que vive com roupa em corpo todo, que praticamente só dá de ver as mãos o tempo todo, ser despido numa praça pública. A vergonha que Jesus passou, mas ele suportou. Por quê? Porque aquela vergonha que era para nós passar, ele passou. Mesmo ele nunca tendo pecado, nunca, se tornou o maior pecador. Para quê? Para que o meu pecado fosse apagado. Amém? Ele que a morte jamais poderia destruir ele chama a morte e diz, ô morte, cadê a tua vitória? Onde é que está o teu agrilhão agora? Vem cá, vem me buscar. Jesus se entregou para a morte naquela cruz. Para quê? Porque se ele não morresse, nós não tínhamos vida, e ele morreu para nos dar vida. Amém? Ele morreu por todos.
Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por nossa casa, por nossa família. Ele morreu por os nossos colegas de trabalho. Ele morreu por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivem mais para si. Quem vive aí? Amém? Aquele que vive na presença de Jesus Cristo não vive mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ele não ficou morto, não. A morte, que ele se entregou para a morte, ele chamou a morte, se entregou para a morte, morreu. Mas quando chegou no terceiro dia, ele chegou para a morte e disse: pois é, morte, o negócio é o seguinte, me devolve a vida aqui, porque ela não te pertence. Amém? E nenhuma da nossa vida mais pertence para a morte, porque ele nos comprou, e a mesma vida que ele tem, ele nos deu. Amém? E é por isso que ele já tinha de antemão falado, já lá em João, no capítulo 8, versículo 53, se eu não estou enganado, 52, 53, dizendo: em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim nunca verá a morte. Amém? Glória a Deus. Como ele também disse em João 11, também ele diz: mulher, não credes, que se não verdes, se tu credes, verá a glória de Deus, falando para Marta e para Maria. Por quê? Porque eu sou o dono da vida, eu faço, Jesus é o dono. A morte não tem poder sobre ele, mas ele se entregou para a morte. Mas ele foi lá, a própria Bíblia diz que Jesus, ele deu a vida, mas tomou de volta. Aliás, Jesus mesmo falando para os discípulos, ele disse: olha, eu vou dar a vida, mas eu vou tomar de volta. E por um tempo vocês não vão me ver mais, mas depois vocês vão me ver de novo. E eles ficavam sem entender: mas peraí, mas para os próprios judeus ele falou: mas como assim? Para onde ele vai eu não vou, para onde ele vai nós não vamos ver ele, um pouco de tempo ele vai estar aqui, daqui a pouco não vai estar mais, daqui a pouco vai estar de volta. E depois diz: e depois eu vou voltar de novo. E nós estamos esperando ele voltar. Amém? E uma coisa eu sei, está perto. Tudo que nós estamos vendo pelo mundo acontecer. Os nossos países vizinhos, a Venezuela, estão lá com artigo. E aí tem também o outro país lá do Bolívia. Bolívia também tinha sido aprovada. O povo foi para a rua, começou a orar. Hoje o presidente foi lá e disse: não, vamos parar com esse negócio. E tirou a lei, deixou os cristãos. A força da oração daqueles que oram. Foram para a praça pública, oravam. Por enquanto a Venezuela ainda não revogou, mas para uma coisa está servindo: para as igrejas se unirem em oração. Oxalá que o Brasil não espere por isso para entrar em oração, que nós possamos entrar em oração pedindo para que Deus nos livre, mesmo que nós sabemos o que vai acontecer, porque Jesus está voltando. Mas enquanto mais tempo nós pudermos ficarmos livres para adorar o nosso Jesus, melhor. Amém? Livre para adorar a Ele. Então ele morreu por todos, mas ele ressuscitou. E diz no 17: portanto, se alguém está em Cristo, o que ele é? Uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Amém? Quando Jesus está dizendo tudo se fez novo, é o que? Eu era pecador. Amém? Eu odiava os outros, eu amaldiçoava os outros. Eu não posso mais fazer nada disso. Eu olhava para os outros brabo. Uma vez ou outra, às vezes a gente fica estressado, isso é normal. Mas eu não posso ficar bravo. A Bíblia diz que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Ou seja, se durante a minha vida, o nosso trabalho, sempre acontece alguma coisa, mas eu já tenho que perdoar.
Paulo diz: se depender de vós, tenho paz com todos. Muitas vezes não depende de nós, mas nós jamais podemos amaldiçoar uma pessoa. Por quê? Porque eu sou a nova criatura. Amém? Então, se eu estou em Cristo, eu tenho que sempre lembrar da onde eu vim, da onde eu saí. É por isso que Deus diz: eu te conheci no deserto, eu te conheci num lugar seco, eu te conheci num lugar de sofrimento. E por que agora que tu não está mais no lugar de sofrimento, tu fica agora ainda duvidando de mim? Quantas vezes a gente duvida de Jesus? Quantas vezes a gente duvida da palavra dele? Quantas vezes a gente duvida do poder de Jesus? Nós duvidamos sim, durante a nossa vida. E é por isso que muitas vezes o Espírito Santo, ele toca em nosso coração para ver se nós mudamos. E sempre nós temos que mudar. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Mas diz assim, ó, no 18: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Jesus, interessante. Olha, que Deus, ele não fez nada de mal para nós. Nós é que fizemos para ele. Mas ele é que se reconciliou com nós. Por quê? Ele é que deu o filho para morrer por nós. Não é verdade? Porque o normal, se nós que tínhamos aborrecido ele, nós é que teríamos que ter oferecido alguma coisa para ele. Não é verdade? Mas o que nós teríamos para oferecer? Quantas pessoas às vezes dizem: o fulano, ele está pagando pelos seus pecados. Hoje sim, hoje vai pagar pelos pecados, porque vai sofrer. Nós somos incapazes de pagar por os nossos pecados. Por quê? Para pagar pelo nosso pecado, teria que ser, primeira coisa, perfeito. E eu não sou. Tinha que ser completamente purificado. Peraí, mas se eu já sou pecador, como é que eu vou pagar por o pecado se eu não sou limpo? Só Jesus era capaz disso. É tanto que, mesmo através da lei, as pessoas não conseguiam pagar pelos seus próprios pecados. As pessoas tinham que oferecer um sacrifício. Adianta hoje oferecer um sacrifício? Adianta ou não adianta? Eu devo oferecer um sacrifício hoje? Devo. Um coração contrito e quebrantado. O que eu preciso oferecer no sacrifício é de louvor e de adoração. O sacrifício que eu tenho que dar ao Senhor é me lançar aos pés dele e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando Jesus Cristo estava na casa de Simão, a Bíblia diz que ele já estava à mesa. Chegou uma mulher pecadora naquela casa, e ela adentrou de porta fora, trazendo na mão um vaso de unguento. Se lançou aos pés de Jesus e começou a chorar, molhar os pés de Jesus com lágrimas e com aquele unguento, e enxugar com seus cabelos. A Bíblia diz que aquele homem chamado Simão, ele não fala, mas no pensamento dele, ele diz: se esse homem é profeta, ele saberia quem está aos seus pés. Jesus disse para ele: Simão, uma coisa eu te digo. Eu cheguei aqui, tu não me desses água para me lavar os meus pés, tu não me desse unguento para me ungir, mas esta mulher a quem tu julgas, ela veio e se lançou aos meus pés, e ela está ungindo os meus pés. Simão, o que tu acha que é justo? Muitas vezes nós julgamos as pessoas, e Jesus não quer que nós julgamos ninguém.
Às vezes nós julgamos alguém que é pecador, mas nós não sabemos o quanto de tempo às vezes ela se lança aos pés de Jesus. Claro que quando eu peço perdão, eu não posso mais pecar. E Jesus, ele não quer nem saber mais do meu pecado depois que eu pedir perdão. Ele só quer me perdoar. Ele só quer que eu seja livre, liberto e adore a Ele de todo o coração. Amém? É isso que Jesus quer. Jesus, ele não fica... Simão, ele ficou olhando para ele. Jesus vem para cá dizendo que é filho de Deus. Jesus vem para cá dizendo que é isso. E agora essa mulher pecadora, uma prostituta, se lança aos pés dele e ele não está nem aí. Como é que pode? Ele sabia que ela era uma prostituta, sabia que ela era uma pecadora, mas também sabia que ela estava se humilhando aos pés dele. Amém? Quando Davi pecou, quantas vezes Davi pecou? Nós sabemos que Davi, ele não era perfeito, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando, às vezes que ele pecou, ele se lançava aos pés do Senhor e pedia perdão, se humilhava, adorava a Deus. É isso que ele quer. Nós temos que adorar Ele, porque Ele se reconciliou, Ele mesmo se reconciliou conosco através de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Ele nos incumbiu de nós a estarmos sempre nos reconciliando um com os outros, sempre. Olha, Ele nos deu, foi um ministério, ou seja, eu não posso deixar de me reconciliar. Por quê? Porque isso está dentro de mim, está dentro de você, amém? Amém? 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Olha só, já imaginou se Ele tivesse imputando ou nos cobrando pelos nossos pecados? Ele não nos cobra. A religião manda fazer isso, manda fazer aquilo, manda oferecer isso. Não, mas Jesus não manda nada. Jesus, ele só pede para que eu vá para a presença dele, peça perdão e confie nele. Por quê? Porque ele nos perdoou, nos lavou e nos limpou, amém? Glória a Deus. Então, aos homens as suas transgressões, ele nos confiou da palavra da reconciliação. Novamente, sempre nós temos que nos reconciliar, amém? Agora Romanos, volta 2 livros atrás, Romanos capítulo 6, por que Jesus fez tudo isso? Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 4 de Romanos, diz o seguinte. Então esse ministério de reconciliação, no versículo, vamos ver do versículo 2 em diante, Romanos 6, versículo 2 em diante. De modo nenhum, como vivemos ainda no pecado, né? Paulo estava dizendo, vem cá, aonde habita o pecado, superhabita a graça de Deus. Aí ele diz, vem cá, por acaso nós vamos viver no pecado? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos quantos somos batizados em Jesus, fomos batizados na sua... Fomos batizados na morte dele. Para quê? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós em novidade de vida. Olha só, saímos lá da morte, de um lugar deserto,
de um lugar de sofrimento, de um lugar sem esperança. Se lá atrás, posso falar por mim, eu não posso falar por vocês, mas se no dia em que me acendeu novamente o desejo de voltar para Jesus, porque foi bem na porta da morte, senão também não tinha, acho que não tinha querido voltar. Se naquele dia eu não tivesse voltado e tivesse partido, morrido, eu ia para onde? Inferno. Agora, Jesus me tirou de lá, me tirou da morte, me tirou do inferno, me tirou do sofrimento, me trouxe para a luz, me reconciliou com o Pai, Jesus me fez tudo isso. Morri novamente com Ele, ressuscitei novamente com Ele, para a glória de Deus. Para quê? Para andar em novidade de vida. Tudo isso que Jesus fez, me tirando de lá, para que eu ande em novidade de vida. Para quê? Para que o nome dele seja o quê? Tudo que Deus faz para nós, é para que o nome dele seja glorificado. Mas será que nós temos feito isso? A Bíblia diz que nós temos que ser as testemunhas de Cristo. Se eu deixo de me reconciliar com alguém, eu sou testemunha de Cristo? Se eu sou cristão e odeio o meu vizinho, eu sou testemunha de Cristo? Se eu sou cristão e vivo brigando com o esposo ou com a esposa, eu sou testemunha de Cristo? Se eu sou cristão e não me dou com meus irmãos nenhum, eu sou testemunha de Cristo? Se eu sou cristão e odeio alguém de morte, eu sou testemunha de Cristo? Não sou. Não sou. Então, por isso, eu fui sepultado com Ele. Para quê? Para que depois eu tivesse a certeza de que a morte que perdeu o efeito sobre Jesus, perdeu o efeito sobre mim. Mas se a soberba fica dentro de mim, se eu acho que eu não sou completamente dependente de Jesus, tem pessoas que não se acham dependentes de Cristo. E quando a pessoa não se acha dependente de Cristo, ela acha que ela não precisa mais de ir na igreja, ela não precisa mais, não. Eu já estou no céu. Tá não. Ainda estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que continuar lutando. A guerra não acabou. Se um soldado sai no meio da guerra e vai embora, ele é julgado como desertor. Aquele que sai no meio da batalha, se afasta de Cristo, é um desertor. Jesus tirou, limpou, purificou, e a pessoa voltou atrás. Engraçado que Pedro, ele dá um significado bem, e ele diz assim, voltou a porca limpa para a lama. Aí ele fala outro mais nojento, né? E o cão voltou ao próprio vômito. Quando eu deixo Jesus no meio do caminho, eu volto para o lugar onde eu estava. Só que o problema é que lá vai piorar. Por quê? Porque quando eu estava lá, tinha vários demônios na minha vida, que saíram, tiveram que sair. E agora, se eu voltar para lá, a Bíblia diz que cada um deles vai trazer mais 7. E é por isso que nós vemos que a maior parte das pessoas que se desviam de Cristo, elas pioram muito a vida em relação ao que era antes. E o próprio Jesus diz que o estado daquela pessoa será pior do que a primeira vez. Por isso que o tempo todo nós temos que ficar vigiando, orando, cuidando e nos preparando para estarmos cada vez mais na presença de Deus, amém? Para nós encerrarmos, então, viver em novidade de vida. No 5, porque se temos sido unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos semelhante na sua ressuscitação, amém? Ou na sua ressurreição. Então, se eu sou semelhante a Cristo quando eu morri,
Como é que era Jesus depois que ele ressuscitou? Como é que a Bíblia descreve Jesus depois da ressurreição? Lá em Apocalipse, por exemplo, quem lembra? Como é que era o rosto dele? Como é que eram os olhos de Jesus? A Bíblia diz que eram como chamas de fogo. O seu rosto brilha mais do que o sol. A sua veste são completamente brancas, alva resplandecente. Resplandecente. Imaginou como é que é isso? A gente imagina como é que seria, né? Branco, 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 completamente. Nós seremos semelhantes a Ele naquele dia. Só que hoje eu tenho que já andar semelhante a Ele. Ou seja, me desviando do mal, me separando do pecado, lutando o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Então, seremos semelhantes a Ele na ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele. É bom que fique lá mesmo. Não é verdade? E é uma luta para que o nosso velho homem fique crucificado. Porque se nós dermos uma chancezinha para ele, ele quer sair da cruz. Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim. Vir após mim quer dizer o quê? Quem quiser me seguir. Quem quiser ir aonde eu. Quem quer estar aonde eu estiver. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é negar a si. O que é negar a si mesmo? Não é que não me deu vontade de pecar, me deu, mas eu não peco. Não é que não me deu vontade de fazer coisa errada, me deu, mas eu não faço. Não é que não deu vontade de odiar o meu irmão, me deu vontade, mas eu não odeio. Não é que não deu vontade de quebrar o porrete, chutar o pau da barraca, como o pessoal costuma falar. Deu vontade? Deu, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo não fez. Amém? Mas teve um dia que Jesus ficou bravo. Sim, ficou. Por quê? Natureza humana, ele ficou bravo. Então eu posso ficar de vez em quando, às vezes abre uma exceção, mas não pode ficar odiando nem. Porque Jesus foi lá, quebrou tudo as barracas, mas ele ficou odiando alguém? Foi lá e falou a verdade. E pronto. Jesus nunca se negou de falar com alguém. Eu também não posso. Amém? Então, o meu velho homem tem que ficar lá crucificado, mortinho da Silva. Vocês estão rindo só porque o pastor é da Silva? Sabendo isso, que o nosso homem velho, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Olha só, o nosso corpo, ele pecou. Quando Adão pecou, ele já pecou. Tem pessoas que às vezes dizem: pastor, mas o fulano lá é tão bom. Não é crente, mas olha, é uma boa pessoa. Jesus disse, quando o rapaz chega e diz para Jesus: bom mestre, Jesus veio e disse: que bom eu? Não, bom é Deus. O único bom é Deus. Se nós fosse bom de verdade, a nossa vida era completamente diferente. Se nós fosse bom de verdade, meu Deus, nosso corpo do pecado foi desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. É por isso que ele está dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, não há. O diabo pode tentar acusar, mas não tem acusação. Eu sempre digo assim, a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que Jesus Cristo,
ele está diante de Deus sempre intercedendo por nós, amém? Sempre está intercedendo por nós. Então eu imagino assim, que Jesus Cristo, ele sentado lá no seu trono, o diabo, o acusador, ele chega lá, ele diz assim para Deus, a hora que Deus quer abençoar, por exemplo, a irmã Lucimari, Deus quer abençoar ela, Deus, ó, vou abençoar a Lucimari, o diabo, não, ó, ela fez isso, aquilo, outro. Jesus se levanta e, eu já lavei e remi com o meu sangue, foi justificado, nenhuma condenação mais, e o diabo é obrigado a calar a boca e se mandar. Agora, se ela não pediu perdão, a irmã Lucimari pecou, não pediu perdão, o diabo vem e diz, não pode abençoar ela não, porque ela fez isso, aquilo outro. Jesus tem que fazer o quê? Ficar calado. Por isso que sempre nós temos que estarmos pedindo diariamente. Por quê? Nós pecamos por atos, por erros, por omissões. Às vezes Deus diz, ô fulano, fala tal coisa para Beltrano, e nós não falamos. Por que nós não falamos? Não me deu vontade. Por que tu não vai falar? Porque não estava afim. Espera aí, mas eu tenho que falar. Eu recebi uma nova vida, eu tenho que oferecer essa nova vida, e quanto mais eu doar, mais eu vou receber. A vida de Deus é completamente, com Deus é completamente ao contrário do mundo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu dou às pessoas, eu vou doando amor, mais eu vou receber amor de Jesus, amém? Porque Ele me ama, Ele te ama, e Ele te amou de tal maneira, que entregou-se a si, amém? Para quê? Para que o nosso pecado fosse desfeito, Isso, só para encerrar, Pois quem está morto já está justificado do pecado. 8. Ora, se estamos mortos com Cristo, cremos que também com Ele amém? Quem quer viver com Jesus? Por toda a eternidade nós viveremos com Ele. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, Ele está aqui, e o dia que nós formos embora, Ele vai estar lá, junto conosco, amém? Porque aonde eu estiver, vós estejais também, Ele vai estar conosco, amém? Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, olha, meu Deus, por cada um de nós, Senhor, para que a gente saiba, meu Deus, da onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou da morte, o Senhor nos tirou do sofrimento, o Senhor nos tirou, Pai, das trevas e nos colocou na luz. Então, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, sempre nos ensinar, Pai, em novidade de vida, Senhor, que cada um de nós possamos andar, Pai, mas sabendo, Deus, a cada instante, Pai, que o Senhor, meu Deus, é que é o responsável pela nossa vitória, que de nós mesmos, Senhor, nós não poderíamos, Senhor, nós não temos nada para oferecer, Pai, capaz de perdoar os nossos pecados, mas Jesus Cristo se ofereceu, Ele se entregou, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós somos mortos, Pai, no batismo com Cristo, e ressuscitamos com Ele. E é por isso, Pai amado, que nós estamos nesta noite, Senhor, na Tua presença. Meu Deus, não é pelo nosso próprio mérito, Pai, não é, meu Deus, pela nossa força, não é, Senhor, pelo nosso fazer, não é, meu Deus, Pai querido, mas é pelo que o Senhor fez, Pai. Não é, meu Deus, pelo aquilo, Senhor Jesus Cristo, que os nossos braços, Pai, que as nossas mãos podem fazer,
mas é pelo que o Senhor fez pregado naquela cruz, Senhor Jesus. O Senhor nos lavou, nos redimiu, nos purificou, Senhor. E nós, ó Pai amado, que estávamos longe do Senhor, fomos reconciliados com Cristo, Senhor, na sua morte, para vivermos, meu Deus, a sua vida, Senhor. Vida em abundância, Senhor. Vida, meu Deus, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. Pai querido, nós sabemos, Senhor, que nós, ó Pai amado, não somos dignos de nós mesmos, Senhor, jamais seríamos, Senhor. Mas Jesus Cristo nos fez dignos, lavando-nos, Senhor, com o seu sangue, nos purificando, Senhor. A tua palavra diz, meu Deus, que desde o princípio